Oi, eu sou Leandro e hoje estou aqui para falar sobre Os Horrores de Cado Lake, um filme que está disponível na Max. All right. Want to drive? Yeah, I want to drive. Just stay in the middle. I know. Did you know that Caddo is actually 25,000 football fields big? Bom, gente, Os Horrores de Cado Lake é um filme Originals Max, então é um filme que foi lançado diretamente no streaming. Ele tem mais ou menos 1h40 e é um filme de suspense e mistério. Aqui nós vamos acompanhar duas histórias. A primeira dela envolvendo o Paris, um jovem adulto que perdeu sua mãe em um acidente anos atrás, mas ele não aceita muito bem como a mãe veio a falecer. Um dia ela estava dirigindo, passando por uma ponte, sofreu uma convulsão, perdeu o controle do carro e acabou caindo no lago. Mas essa é a versão que os médicos deram. O Paris não aceita muito bem essa versão, porque a mãe sofria sim de convulsões durante a sua vida, mas já faziam anos que isso não acontecia, e ele não lida muito bem com o fato dela ter se afogado no lago. Em paralelo a isso, a gente vai acompanhar a família do Daniel, sua filha de 8 anos, Ana, que se casou com a Celeste, que também tinha uma filha, mas já adolescente, chamada Ellie. A relação dessa família já não é muito fácil, eles vivem se envolvendo em discussões. A Ellie não aceita muito bem o fato da mãe ter casado de novo, mesmo depois que seu pai desapareceu anos atrás. Mas isso tudo piora quando um dia, depois de uma briga, a Ellie sai de casa para ir para casa de uma amiga que ela tem passado as noites quando ocorrem essas brigas de família. E a Ana sai minutos depois, escondida dos pais, entra num barco e acaba desaparecendo no Lago Cado, um lago envolvido em mistérios que fica na fronteira do Texas com a Louisiana. Esse lago vai ser o principal cenário dessa história e ele é uma espécie de lago gigantesco que lembra muito os pântanos da Flórida. Então ele tem bastante vida selvagem e as pessoas moram nas suas margens e o principal meio de transporte ali são os barcos. Após o sumiço da Ana, uma série de mortes e mistérios vão começar a vir à tona envolvendo o Lago Cado. E esses mistérios vão impactar diretamente na vida dessa família que já é muito complicada. À medida que os segredos vão sendo revelados, a gente vai entrando numa teia que vai envolvendo a gente e a gente vai cada vez se interessando mais pela história. E mais mistérios vão surgindo, mais reviravoltas vão acontecendo e essa trama vai construindo um suspense muito interessante. O filme é produzido pelo M. Night Shyamalan, aquele diretor famoso pelos seus filmes com reviravoltas. Ele dirigiu diversos filmes e aqui ele está como produtor, mas a gente consegue sentir a aura que ele coloca em seus projetos. E é muito interessante como o filme vai nos dando pistas do que está acontecendo, para no final a gente ter uma linha do tempo totalmente demarcada, com a explicação do envolvimento de todos os personagens e o que conecta eles durante o filme. Muitos mistérios envolvem o Lago Cado, barcos que somem, barcos que aparecem, pessoas que somem, mortes inesperadas, animais que vão aparecendo, mariposas que já foram extintas começam a aparecer, lobos são avistados no lago. Então tudo isso é muito interessante e a gente vai tendo esse suspense sendo muito bem trabalhado, com uma fotografia muito bonita. A cinematografia desse filme é linda. As locações que eles gravaram são muito bonitas. O lago tem uma aura de mistério e sombria muito interessante. Mesmo as cenas durante o dia, a gente fica com um sentimento de todo mundo estar sendo observado. É muito interessante a construção desse filme. Eu gosto bastante das amarrações que ligam os personagens e é muito interessante. Mas para falar dele um pouco mais aprofundado, eu vou ter que entrar em alguns spoilers. Então, a partir de agora, esse vídeo contém spoilers do filme e eu acho muito importante que todo mundo que for dar uma chance para esse filme veja ele primeiro e depois volte aqui nesse vídeo, porque não saber nada dele antes de assistir é muito mais interessante. A gente consegue ver toda a teia se formando durante ele e a gente começa a construir um quebra-cabeça mental que no final vai ser uma revelação muito interessante. Apesar de que ao longo do filme eu já imaginava o que pudesse estar acontecendo e na metade do filme eu já tinha batido na tecla que a revelação seria o que eu imaginei.
E eu acertei. Então eu acho que não é um filme difícil. Prestando atenção, você consegue construir muito bem toda a história na sua cabeça antes da revelação final. Mas agora, entrando em alguns spoilers, eu acho muito interessante usar o lago como um portal no tempo. Eu gostei bastante da explicação. Eu acho que faz muito sentido como eles construíram isso e a revelação de que esse portal só se abre quando o lago tá seco cria um ciclo temporal muito interessante, porque ele depende da época de estiagem para acontecer. A primeira revelação grande do filme é que a gente percebe que ele tem duas fotografias diferentes. E essas fotografias se dão porque ele acontece em dois tempos diferentes. O personagem do Paris está investigando a morte da sua mãe em 2003 e a Anna desapareceu em 2022. Então a gente começa a perceber esse jogo de gato e rato do Paris procurando sua mãe, a Ellie procurando sua irmã e todos eles se encontrando em um ponto específico do lago. E eles passam por uma espécie de barreira invisível onde o som se distorce e eles caem em outro tempo. Quando o Paris acha a Anna, ele já passou por tantos tempos que ele acaba caindo em 1952. E ele deixa a Anna lá para ser curada. Só que ele volta sem ela para 2022. Então a gente tem esses personagens caindo em vários lugares do tempo e impactando a vida das próprias famílias. E isso é muito interessante. Eu não tinha reparado no começo do filme que existiam dois tempos diferentes. Mas quando eu vi que esses personagens não estavam se encontrando e eles estavam caindo em outros lugares no tempo, isso foi me deixando muito interessado, porque eu falei, bom, são personagens que estão numa mesma linha temporal, mas eles estão em momentos diferentes. Eu acredito que a vida deles vai acabar se cruzando de alguma maneira, mas eu não esperava como a vida desses personagens estavam entrelaçados. A revelação final é muito legal. As amarrações que a vida desses personagens tem durante o filme é muito maior do que eu esperava. E isso fica para os últimos 20 minutos do filme. Essa explicação só vem lá na frente. Então a gente está vendo essa amarração sendo construída e esses personagens aparecendo ao longo do filme com diferentes idades. E é muito interessante. Os atores são bem escalados, principalmente aqueles que vão interpretar os mesmos personagens em diferentes fases da vida. Eu gosto bastante como esse filme construiu isso. E mesmo ele não tendo uma explicação muito grande de como funciona a viagem no tempo, além do fato da interferência da chuva nas cheias do lago, eu acho muito interessante. E a Ellie até comenta no final do filme que a natureza criou ali um lugar único. Então não existe uma explicação mirabolante do porquê isso acontece. Isso acontece porque ali tem tudo que precisa ter para existir um portal no tempo. É só isso. Então o filme tem essa premissa de viagem no tempo sem grandes explicações, que não fizeram falta ao meu ver. Eu acho ele bem construído, eu acho que a história prende a gente. Eu gosto muito das atuações de todos os personagens. Acho que tá todo mundo muito envolvido nesse projeto. Eu gosto bastante como os diretores brincam com os diferentes tempos aqui nesse filme e como eles usam de signos desses tempos para marcar pra gente que são tempos diferentes, mas a gente meio que demora a entender que isso está acontecendo. E os primeiros indícios disso é quando a Ellie vê ela chegando na casa da mãe dela, no momento em que ela descobre que a Anna desapareceu. Então ali eu falei, putz, é viagem no tempo, eu vou ficar muito entregue, eu realmente fiquei muito entregue e eu não esperava o que ia acontecer no final. Por um momento eu pensei que poderia ser aquilo, mas o final foi muito surpreendente pra mim. Por isso que pra mim ele é um filme 8 de 10, é um filme bom, que me prendeu. Eu não esperava muita coisa, ele chegou muito silenciosamente no Max. E eu acho que ele merecia uma promoção maior. Ele apareceu pra mim ali, eu dei uma chance e achei muito legal e bastante satisfatório. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like.
Se inscrevam aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Comentem aqui se vocês vão dar uma chance para esse filme ou se vocês já deram e o que vocês acharam. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam de assistir filmes de suspense e mistério. Ativem o sininho para receber notificação sempre que eu posto um vídeo novo. É isso, um beijo, até mais e tchau!